10ª lei: entre na mesma frequência do cliente. O cliente chegou e ele é de sorrir, sorria de volta. O cliente chegou alegre, permita-se se contagiar da alegria dele. O cliente chegou calado, se conecte a ele. Deixe que ele sinta em você a confiança para ele falar aquilo que realmente está incomodando a ele. Se conecte. É através desse entendimento, dessa conexão, que ao longo dos anos eu recebi os melhores depoimentos que eu podia receber na minha vida. De pessoas que saíam daqui e falavam assim que, além de tudo, o que eu tinha feito de ouvir, de entender, de ser empática, de contribuir, né, com essas 16 leis, o quanto aquilo tinha transformado e validado o dia dela. Pessoas que chegaram aqui chorando e saíram daqui sorrindo. Isso não tem preço. Você gera valor, o mundo te recompensa infinitamente mais. E aqui eu quero pontuar o seguinte, né? Eu tenho uma professora lá na pós-graduação e ela me diz o seguinte, que ela faz isso lá em Maringá, né? Ela faz terapia manual lá com uma profissional. Fazia, né? E ela pegou e falou bem assim pra mim, nossa, o que mais me fez desistir foi o quanto eu chegava lá no meu momento querendo relaxar e a pessoa não parava de falar. Ela não parava de falar, ela não parava de perguntar. Eu pedi uma toalhinha para eu colocar nos olhos, né? É o que eu disse, fique atento aos sinais. Eu queria, né? Ela continuando a narrativa, eu queria realmente me desligar, poder ter um momento meu. Quantos vídeos eu já postei de pacientes ao longo do término da terapia manual? Para onde eu os levo? O quanto realmente o descansar faz parte do corpo do ser humano. É preciso se permitir isso. E aqui eu também quero fazer mais um parênteses. Tem locais que você toca, que você consegue se conectar com confiança com o teu paciente. Você consegue transmitir e receber dele. Fica ligado. Já vou te adiantar que daqui uns dias eu vou dar uma aula falando muito desse assunto. Se eu fosse você, eu já aproveitava para... Se você não curtiu ainda esse vídeo, já curte, já começa a seguir esse canal, porque realmente vai fazer a diferença aí nos seus atendimentos. 11ª lei: não fale de outros pacientes para eles, nem deles para outros pacientes. A gente costuma pensar o seguinte, se eu cheguei e a Maria tá falando de mim, tá falando de outro paciente, quando eu sair, ela vai falar de mim para o próximo paciente. Isso daí gera o quê? Insegurança. É um momento, lembra que eu falei da experiência que o cliente busca quando ele deita aqui? E realmente você pega essa experiência e joga na lata do lixo quando isso acontece. As histórias que mais eu recebo, né? Notícias. Falta de pagamento, fulano não me pagou. Eu já cobrei o fulano lá e o fulano não me pagou. O paciente não quer saber disso, ele não quer saber do seu problema. Ele paga você, ele se conecta com você, ele confia em você. Para quê? Para que você gere resultado na saúde, na autoestima, terápico na vida dele. Simples assim. Você pode se relacionar e ter um relacionamento mais amistoso com o paciente? Pode, você pode, desde que seja verdadeiro, totalmente despido de qualquer interesse, sabe? Se conecte de verdade, seja uma pessoa de verdade. Busque uma aplicação que você faça no seu paciente de acordo com aquilo que você é. 12ª lei: receber a todos e não fazer distinção entre pacientes. Eu percebo que, não só na minha cidade, tá? Que a minha cidade é uma cidade pequena, mas eu percebo assim, eu tenho que me virar, mudar paciente de escala, de rotina na agenda, fazer todas essas manobras, porque eu preciso atender o doutor fulano de tal. O quanto isso te atrapalha, o quanto isso te consome energia desnecessária. E aqui eu quero te contar a seguinte história. Minha primeira faculdade foi Direito. Automaticamente, quando eu me formei na segunda faculdade, que foi Estética e Cosmética, eu trouxe uma galera para mim do Direito. Então, promotor, juiz, todos os que eu tinha feito estágio, eles vieram. O que essas pessoas buscam? Pouca visibilidade. Então, automaticamente, você faz o atendimento, você entrega o melhor, só que simplesmente você não vai poder pedir para ele que esteja num vídeo, numa foto com você, porque isso compromete segurança, tem outras questões por trás. E esse respeito
Então, quando você respeita a si mesmo e você respeita o seu cliente, você tem um cronograma montado. Diante das não urgências, se é algo que não é urgente, aí eu falo de urgência, eu não falo de pessoa, né? Não é porque é o fulano de tal e o cargo que ele tem, não. É urgente? Eu vou verificar se outra paciente consegue trocar. Não é urgente? Ah, mas eu só tenho esse horário, não sei o que, não sei o que, porque depois tem que fazer mão, pé, cabelo, não sei o que. Qual que é a tua prioridade? Aquele paciente que já está agendado e que está esperando, precisando do seu melhor, ou você troca tudo isso num piscar de olhos, num estalar de dedos, você troca tudo isso por outro paciente que realmente... Qual é a sua escolha? Isso tem acontecido aí com você? Se isso daí te incomodou, anota isso. Anota e muda. 13ª lei. Ter linguagem corporal adequada. Se o seu paciente está ali falando com você das comorbidades, dos problemas, e você está ali durante a avaliação ou durante o atendimento se fechando, olhando o celular, o quanto que isso conecta? Lembra do que eu falei? Que o problema do esperto é só ele achar que só ele que é o esperto? 14º, manter a experiência mágica do cliente. Que cada atendimento você possa mostrar algo novo, você possa dar um passo a mais. Eu me lembro lá atrás, quando eu comecei a namorar meu marido, ele me deu um livro de um autor chamado Og Mandino. O nome desse livro é O Maior Milagre do Mundo. Lá no final tinha algumas leis também, coincidentemente tinha. E eu me recordo que lá ele falava exatamente o seguinte: ande mais uma milha. Você tem andado mais uma milha aí no seu atendimento? Você tem tornado essas experiências para o seu paciente, para o seu cliente, exatamente mágica? Você cobra pouco e se preocupa em apenas entregar aquele pouco que ele pagou. Porque você se sente pouco quando você faz isso. Por isso que você não entrega muito. Já parou para pensar nisso? 15ª lei. Nós estamos caminhando para encerrar. Colha a maior quantidade de dados a respeito do seu paciente. Colha no intuito de realmente ajudar. Daquilo ali ter relevância. Lembra que eu falei agora há pouco do interesse? Quantas pessoas elas navegam de acordo com o cargo de quem é aquela pessoa para a sociedade? Daí ela tem horário, senão ela não tem horário. Ela muda a agenda tudo? Exatamente, faça tudo o contrário. Se conecte, colha esses dados que são realmente válidos, que têm relevância para o seu atendimento. É exatamente aí onde você acerta, onde você, com esses dados em mãos, você vai realmente traçar o melhor plano. Você vai executar no toque, você vai entender o que o corpo está te dizendo de volta. Aquilo ali vai te abrir os olhos para outros patamares. O quão de verdade é significante, é válido você ter conhecimento, aplicabilidade, técnica. É assim que eu faço, é assim que tem dado certo, é assim que eu quero te ensinar para que você faça. 16ª lei. Não permita que essa experiência termine. Se você gera valor no seu atendimento, você conecta com o seu paciente, você sabe tudo que você entrega, você dá o seu melhor, você estuda, você aplica, você tem resultado, sempre surpreenda o seu paciente a cada sessão. E aqui vou te contar um erro que eu cometi lá atrás. Às vezes eu marcava uma pessoa e eu era muito insegura. Às vezes você pode ser inseguro ainda, ou às vezes você já até deve ter passado dessa fase. Mas o que acontecia? A pessoa deitava aqui, eu queria entregar tudo para ela. A sessão demorava muito mais, às vezes eu nem perguntava se a pessoa tinha algum compromisso depois ou não. A sessão demorava muito mais, eu entregava tudo numa coisa só, eu ficava exausta. E sabe o que a pessoa fazia? Saía, levantava e ia embora. Ela voltava? Nem todo mundo entende isso, nem todo mundo está preparado para isso. Então, se prepare para ter essa experiência mágica a cada sessão. Eu espero de verdade que essas 16 leis sejam aí colocadas em prática. Espero também que essa aula tenha feito todo sentido para você e que você comece mesmo a praticar.